Se você acompanhou TV ou cinema nos últimos 10 anos, com certeza você já viu esse rosto. Mesmo que ela estivesse interpretando a versão criança de alguma protagonista famosa. Mas o jogo mudou. Recentemente fomos bombardeados com a notícia de que McKenna Grace foi oficialmente escalada como uma nova Daphne Blake na futura série live action de Scooby-Doo na Netflix. Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre a série, quando começa as gravações, o que a gente sabe até o momento, não deixem de conferir. Mas sobre a nossa atriz, aos 19 anos ela já não é apenas mais a versão mirim de alguém. Ela é uma das maiores apostas dessa geração. Mas eu sei que tem muita gente que ainda não sabe direito quem é ela, que filmes ela fez. No vídeo de hoje a gente vai explorar um pouco sobre a trajetória incrível dessa atriz, curiosidades sobre ela, sua carreira e algumas polêmicas que surgiram ao longo da sua vida. McKenna nasceu no dia 25 de junho de 2006, no Texas. Diferente de muitas estrelas mirins que são empurradas para esse mundo, McKenna aos 4 anos já sabia o que queria. O desejo de atuar partiu dela depois de ganhar uma coleção de DVDs da Shirley Temple. Curiosamente, essa atriz de 1935 a 1938 foi a atriz mirim de Hollywood com a maior arrecadação em bilheteria. McKenna nem sonhava que seria uma atriz mirim tão prestigiada também, e ela era tão obcecada por isso que sua professora de atuação na época falou pros pais dela: vocês têm que achar um agente pra ela. E aos 5 anos ela já começava a fazer seus primeiros comerciais e não demorou nada pra ela se mudar pra Los Angeles em busca de oportunidades. E um dos seus primeiros trabalhos, caso você não saiba, McKenna trabalhou na Disney. Ela fez a Jasmine na série Crash e Bennett, série que somente eu e mais 5 pessoas devem ter assistido. O protagonista era um fantoche, eu acho que as pessoas não curtiam mais tanto isso na época, ali por volta de 2012. Mas a série até que era divertida. Nessa produção, ela interpretava a irmã mais nova do protagonista, Wyatt. Ela era a definição do contraste. Ao mesmo tempo que parecia uma garota doce e adorável, ela era descrita como a irmã mais assertiva e às vezes mimada da família. Ela tinha um grito característico que usava sempre que não conseguia o que queria e era inseparável da sua boneca, a princesa Glitter. Rock, paper, scissors, go! Oh, no fair! You win every time! Let me give you a hint. I can only do rock. No Disney Channel, em 2015, ela ainda fez participação em 2 séries, em Agente Casey e Stan, o cão blogueiro. E ela começou a fazer algumas pontas em algumas séries, os famosos bicos. Ela fez por 3 anos a novela The Young and the Restless. Agora só um parêntese, que eu fiquei encucado com o nome dessa série porque eu pensei, cara, eu já ouvi essa série, eu já ouvi o nome dessa série em algum lugar. Só que eu acho que eu me lembraria se eu tivesse assistido uma novela que tem 54 temporadas. E aí, pesquisando, eu achei da onde eu conhecia. O Julius, de Todo Mundo Odeia o Chris, ele fala dessa novela, que é uma das novelas favoritas dele na série, e o Joey de Friends compete por um prêmio com o ator dessa novela. Gavin Graham from The Young and the Restless. E quando se trata de versão mirim, ela gabarita. Ela fez a versão mais nova de Emma Swan em Once Upon a Time, Tonya Harding em Eu, Tonya, a Carol Davis em Capitã Marvel, Caroline Forbes em The Vampire Diaries, Sabrina em O Mundo Sombrio de Sabrina, e não é só as loiras que ela ajuda não. Fez a versão mais nova em Theodora Crane em A Maldição da Residência Hill. E tanto não é só as loiras que agora ela tá ajudando até as ruivas, né? Em 2016, ela foi escalada para viver Penny, a filha do improvável presidente dos Estados Unidos, Tom Kergman, interpretado pelo lendário Kiefer Sutherland, na série Designated Survival, por 3 temporadas entre a ABC e a Netflix. E se teve um momento exato onde a indústria parou e olhou pra ela e disse: essa menina tem talento, esse momento foi em 2017 com o lançamento de Um Laço de Amor. McKenna tinha apenas 10 anos quando o filme estreou, mas a performance dela foi tão avassaladora que ela conseguiu o que poucos atores adultos conseguem, não ser ofuscada pelo Chris Evans, que ele estava no auge global como Capitão América na Marvel. No filme, ela interpreta Mary Adlin, uma criança prodígio de matemática que vive com o tio após a morte da mãe. O desafio desse papel era triplo. Ela precisava convencer o público de que era um gênio da matemática, decorando equações reais e complexas, criar uma química de pai e filha que fosse genuína. Por esse papel, ela foi indicada ao Critics' Choice Awards de melhor jovem atriz, mas o impacto foi além de prêmios. Foi nesse filme que ela mostrou sua arma secreta, a capacidade de chorar de forma visceral, mas contida, algo que se tornaria sua marca registrada em papéis futuros como O Conto da Aya. A química entre Chris Evans e McKenna foi tão forte que eles se tornaram amigos na vida real. Chris Evans chegou a dizer em entrevistas que trabalhar com ela foi humilhante, porque ela chegava no set com todas as falas decoradas, tudo pronto, com a cabeça com o espírito preparado. Raramente errava e ainda ajudava os outros atores. Existe uma cena icônica nesse filme que é de um pôr do sol que tá os dois, onde é um momento bem íntimo onde eles estão discutindo a existência de Deus, tudo mais e tal, e aquela cena foi gravada em pouquíssimos takes, porque a entrega emocional da
McKenna foi instantânea. Um outro projeto que ela amou fazer foi Fuller House. Já regravei isso 5 vezes, parece que eu tô indo falar Fuleiro House. Um spin-off da série original de 1987, que é muito conhecida como 3 é Demais. Ela interpreta a Rose, a filha de CJ e namorada de Max Fuller. Rose era uma personagem que refletia muito da própria McKenna, uma garota inteligente, super organizada, apaixonada por animais e que parecia uma mini adulta em meio ao caos da família Fuller. Pincelei um pouco do lado da comédia, um pouco do lado do drama, mas tem um estilo que ela se achou bastante, que foi no terror. You should probably run. E esse amor por filmes de terror vem desde pequena, quando ela assistia filmes com o pai dela, meio que escondido da mãe, que a mãe não deixava muito não. Alien foi o primeiro filme para maiores de 18 anos que vi, aos 6 anos de idade. Foi o primeiro filme realmente assustador que assisti, e por sua vez despertou meu amor pelo terror. E a McKenna Grace acabou fincando sua bandeira nesse gênero e não saiu mais. Ela possui uma habilidade de transmitir um pavor profundo apenas com o olhar, o que tornou a escolha favorita para grandes franquias. E tudo isso começou a ganhar ainda mais força em 2018, quando ela interpretou a versão jovem de Theodora na aclamada série da Netflix A Maldição da Residência Hill. Sua performance foi tão impactante que ela conseguiu equilibrar a vulnerabilidade de uma criança assustada com a força de alguém que possui poderes psíquicos. Logo em seguida, ela deu vida à versão jovem da icônica Sabrina em Um Mundo Sombrio de Sabrina. Mas ela cresceu ainda mais quando ela foi fazer Annabelle 3 em 2019. No filme, ela interpretou a Judy, a filha dos investigadores paranormais. E ela não parou por aí. Em 2021, ela estrelou Maligno, do James Wan, e se consolidou ainda mais em Ghostbusters como a Phoebe, que embora seja uma aventura, flerta bastante com o sobrenatural. E é claro que não podemos esquecer de The Bad Sea, onde ela interpretou uma psicopata mirim de forma tão brilhante que o filme ganhou uma sequência escrita e produzida pela própria McKenna. Ano passado lançou Five Nights at Freddy 2 com Josh Hudson. Inclusive, o último vídeo lançado foi sobre Josh Hudson, os piores e melhores filmes da carreira dele, não deixe de conferir. Sobre o filme ela amou fazer, ela tem um lado meio nerd, inclusive ela passou uma vergonha quando ela revelou para uma revista, para algum lugar, que ela fazia edits do Josh Hudson quando ele interpretava o Pita em Jogos Vorazes. E aí o repórter foi contar pro Josh achando que ele sabia, mas o Josh ainda não sabia. I did not know that. You didn't know that? You're the one to break it to me. Well, why would you tell him? I asked if he did, because it was in Teen Vogue, so I thought maybe he knows. I still can't believe. Mas tá, Douglas, filme desse ano dela vai ter? Com certeza. Ela vai estar em Scream 7 e Amanhecer na Colheita, o prequel de Jogos Vorazes. São duas boas oportunidades para você conferir trabalhos dela ainda esse ano. E para Jogos Vorazes eu nem preciso dizer o quanto estou ansioso. Mas bora falar sobre uma situaçãozinha chata agora. Com a confirmação de que a McKenna vai ser a Daphne na série de Scooby-Doo, voltou a surgir nas redes sociais um debate que sempre tem sobre ela. A ideia de que ela tá em todos os lugares. Principalmente no Twitter ou no TikTok, não é difícil encontrar comentários dizendo que Hollywood só conhece uma atriz jovem. Ou que ela virou a escolha padrão para qualquer filme de franquia famosa. Essa crítica de que ela tá saturada no mercado é algo que acompanha ela já tem um tempo. Desde que ela começou a interpretar a versão jovens de algumas atrizes, isso sempre perseguiu ela. Muita gente brinca que se um personagem vai ter um flashback, McKenna Grace vai estar lá para resolver o dia. Em um ano que ela vai sair em Scream, Jogos Vorazes e agora saiu que ela vai fazer Scooby-Doo, esse barulho aumentou. Existe uma parcela do público que atrizes mais desconhecidas deveriam ter mais oportunidade. Só que muita gente esquece que a McKenna, ela não é uma nepo baby, uma filha de algum ator, de alguma atriz famosa. Ela batalhou muito pra estar ali. Em algum momento ela vai ter que fazer um descanso de imagem, como a Jennifer Lawrence já fez, como a Anne Hathaway também fez. Mas a bicha gosta de trabalhar, gente. Vai fazer o quê? Ela conquistou esse espaço pela sua reputação técnica. Ela é conhecida nos bastidores como uma prova de erros, o que faz com que os produtores prefiram contratá-las para garantir que os projetos não tenham atrasos ou problemas com performance. Sobre essa pressão e as críticas, a McKenna já deu algumas entrevistas indiretas. Ela nunca falou abertamente sobre isso, mas ela deixou claro que isso já chegou até ela. As pessoas só veem os triunfos e as vitórias, mas é uma profissão muito desanimadora. Há tantos nãos e uma constante comparação com milhões de outras atrizes por aí, eu me dedico incansavelmente às audições e aos papéis pensando, eu preciso interpretar esse papel. Não vou aceitar um não como resposta. Há tantas derrotas e rejeições nessa indústria, eu acho que isso é um equívoco comum. E o que eu achei muito impressionante é que olhando as entrevistas dela, desde pequena mesmo, ela sempre demonstra
demonstra uma felicidade genuína quando ela consegue algum papel. Principalmente se é um papel que ela fala que ela quer. Ela não fica com aquela pose de diva de ai, é óbvio que eu ia conseguir esse papel. Ela não tem vergonha de mostrar que ela tá empolgada ou que ela tá estudando muito pra aquilo. Vários dos papéis que ela conseguiu, como Fuller House e dos Caça-Fantasmas, ela falou que ela já conhecia antes, que ela assistia quando ela era pequena, então tinha um apreço pra ela fazer aquele papel. Mas essa relação dela com o trabalho, essa pressão da indústria, já fez com que um problema sério de saúde que ela tinha piorasse muito. Enquanto todo mundo via a McKenna Grace brilhar nos tapetes vermelhos em grandes produções, ela travava uma batalha física silenciosa. Por anos, a McKenna sofreu de escoliose severa, uma curvatura na coluna que, no caso dela, chegou a atingir níveis críticos, entre 47 a 50 graus. E o que impressiona é que ela gravou vários projetos com essa dor, como em Caça-Fantasmas, O Conto da Aia, que ela estava sentindo dores intensas e usava coletes ortopédicos pesados por baixo do figurino. Final de 2022 foi quando ela fez uma cirurgia de alto risco, para fazer essa correção da curvatura da coluna dela. O procedimento envolveu colocação de hastes de metal na coluna para realinhá-la. A McKenna decidiu deixar isso público para tentar ajudar outros jovens que têm problema na coluna. Em um desabafo sobre isso, ela disse: "Eu estava escondendo isso há tanto tempo. Eu gravava minhas cenas, corria com uma mochila de prótons nas costas e depois chorava no trailer de dor. Eu não queria que as pessoas me vissem como alguém quebrada, mas percebi que minha cicatriz é, na verdade, minha maior força." A cirurgia foi um sucesso, ajustou a curvatura dela para apenas 6 graus. Ela compartilhou fotos no hospital, processo de fisioterapia, tornando-se uma voz ativa na conscientização sobre a saúde da coluna. Hoje, aos 19 anos, ela exibe suas cicatrizes com bastante orgulho, o que prova que não vai ser qualquer fantasma que vai derrubar a nossa nova Daphne. E falando mais sobre seu novo papel, é um papel que ela já sonhava há algum tempo. Em entrevistas, ela já tinha citado a Daphne como um dos seus papéis do sonho. Daphne. Daphne, you would make such a good Daphne. That'd be so sick. There's so many cool ones you've talked to me about, but I feel like those are the main ones that you've talked about a lot. But, E o que torna tudo ainda mais especial é que não é a primeira vez que a Daphne cruza o caminho dela. Em 2020, a McKenna deu voz à jovem Daphne no filme de animação Scooby. Ao ser anunciada para o papel do live action, ela compartilhou uma foto da infância dela vestida de Daphne para um Halloween. E aí ela escreveu o seguinte: "Não consigo acreditar que a vida é real. Eu poderia chorar outra vez só de olhar para esse anúncio. Tão agradecida, tão animada." A Sarah Michelle Gellar, a nossa Daphne original, já deu sua bênção para ela. Ela compartilhou um story dizendo: "Você vai ser perfeita", pra McKenna. E a McKenna respondeu dizendo: "Não estou normal sobre isso. O que é a vida? Eu te amo demais." O Robin Amell, o Fred dos live actions de 2009 e 2010, também parabenizou ela. Ou seja, ela é definitivamente a escolhida. E o pessoal que acompanha o Letterboxd dela viu que recentemente ela viu um monte de filme de Scooby-Doo, então a nossa Daphne está estudando. Uma coisa que não dá pra negar é quanto ela é preparada para os papéis, então estou muito ansioso para ver o que ela vai fazer como Daphne. Ela é uma excelente escolha pro papel, eu acho que os outros também vão ser. Vai ser difícil superar o live action de 2002, 2004, é uma coisa que eu amo muito esses filmes. Inclusive tem um pôster bem aqui. Saindo mais atualizações da série, a gente vai falando por aqui. E, gente, isso daqui é somente o resumo do resumo. Ela tem uma carreira musical também, caso você não saiba. Umas músicas muito boas, por sinais, eu gostei bastante. A minha ideia era fazer somente 10 minutos de vídeo, mas vocês viram que não rolaram, né? A bicha trabalha pra caramba. Mas é isso, saindo mais atualizações da série de Scooby-Doo, vamos estar conversando por aqui, então não se esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos, e eu vejo você na próxima.